Fala pessoal, Lucas Nascimento aqui com vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho mais de DaVinci. Só que agora a gente vai falar especificamente de cor, na parte que é a especialidade desse software, né? E bom, a gente já conhecia um pouquinho um pouquinho de algumas partes do DaVinci, da parte onde a gente coloca as mídias, da onde a gente edita, o que a gente coloca, os textos que a gente coloca, como a gente mexe nos textos, né? E agora a gente vai aprender a dar um tapinha na cor que pode dar aquela diferenciada para quando a gente entrega ela para o cliente, né? Uma corzinha um pouquinho melhorzinha, né? Nada muito agressivo. Lembre, a gente precisa sempre brincar para a gente ter uma linguagem boa e poder mexer com cores, porque se a gente começar a exagerar, a gente vai vira um forfé, vira uma bagunça, vira uma farofa, e aí você não consegue entregar uma coisa legal. Então, a cor é um detalhe simples. Você pode corrigir coisas assim agressivas, mas é sempre uma coisa, um tapinha mais, como diria meu professor de cor, você vai pôr um bafinho, uma coisinha, um arzinho bem de leve assim, beleza? Só para dar uma incrementada, beleza? Então vamos lá, primeiro a gente vai vir aqui para a parte de cor. Então vamos lá, a gente tem aqui, vamos entender um pouquinho o que a gente vai ter aqui. A gente tem o nosso preview aqui, né? A gente tem os takes aqui, mas ele está um pouquinho bagunçado aqui, né? Ele apresenta um pouquinho bagunçado. Aqui a gente tem as imagens, a gente tem a marca d'água aqui, marcado como PNG. O Adjustment Layer, que é onde a gente vai aplicar a cor que vai dar uma cor geral para todos os takes, tá? E aí a gente tem a arte final aqui. A gente tem muitas ferramentas aqui no DaVinci, mas a gente vai mexer só com detalhes básicos, tá? A gente não vai aprofundar muito não. Eu ando aqui com a minha agulha e aí eu tenho os takes aqui, né? Eu quero dar um tapa nesse take aqui, ó. Só que tem um detalhe aqui. A minha seleção tá aqui no PNG e não é o PNG que eu quero mexer. Eu quero esse take. Então eu clico nele, tá vendo? Cliquei aqui. O que acontece? O DaVinci ele trabalha com nodes, né? Então é aqui que vai ficar toda a sua alteração. Tá? Você vai ver que vai aparecer aqui, a gente vai mexer e vai aparecer alguns símbolos aqui, né? Então primeiro, ó, eu quero tirar um pouquinho de sombra aqui. O que eu faço? Eu venho no Shadows aqui, né? Eu vou tirar um pouquinho, ó. Tá vendo como ele fica mais claro? E aí já apareceu um gráficozinho que eu mexi aqui, ó. Tá vendo? Aí se eu quiser resetar, eu clico com direito aqui e reseto o node. E aí eu volto a estaca zero, né? Então eu tenho aqui um Color Boost, eu tenho um Highlight se eu quiser aumentar as luzes, né? A saturação. Eu não vou aplicar a cor aqui eu vou aplicar a cor no Adjustment, então por isso que eu não vou mexer. Aqui eu vou manter os detalhes básicos da captação, tá? Pra gente ter uma linguagem, como a imagem tá bem igual toda a captação, não tem nada de diferente. Então eu vou manter igual e aí eu aplico a cor no Adjustment, que vai aplicar para todos, né? Se tivesse alguma coisa muito diferente, eu ajustava especificamente em cada um. E aí a gente tem aqui a temperatura e o tint, que são combinação para o White Balance, né? Que a gente tem na captação. Muito importante, sempre regular o White Balance na captação, que isso que vai ajudar a gente ter uma linguagem nas cores. Então mais para a esquerda tem azul, mais para a direita mais amarelo, né? Eu tenho aqui no tint eu tenho mais rosa e mais para a esquerda eu tenho verde. Esses dois combinados formam o white balance, né? Contraste, né? Que ele dá uma marcadinha, né? Um pouco mais e é um pouquinho mais de cor também. Você vê que ele traz um pouquinho mais de cor, né? Ó, tá vendo? Tirei o contraste, eu vou colocar contraste, ele traz um pouquinho mais de cor. Então tem que tomar cuidado, né? Que vira uma soma de cores, né? Esse detail aqui, ele é legal, que ele dá uma refinada, assim, ele dá uma chamada, ele dá um pouquinho mais de uma resolução, assim, fica mais bonitinho, assim, e sem ser agressivo, como é o Clarity no Premiere, no Photoshop, né? Então, esse Mid Detail aqui é bem gostoso, viu? Tá, o que eu vou fazer agora? Eu venho no Adjustment Layer aqui e vou aplicar o meu load. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e aí eu vou aplicar. Vou segurar clicar com direito aqui
e vou clicar aqui em LUT. Aí eu posso escolher um aqui, eu vou escolher um da Blackmagic, assim, que é o próprio deles. Eu vou pegar aqui o REC 709 versão 2. Vamos ver o que ele faz aqui. O que acontece? Ele vai aplicar para todos, tá vendo? Ó, ele vai vir para todos. Só que eu não quero ele ficou muito agressivo, tá vendo? Como eu não quero muito ele tão forte assim, eu volto aqui na janela de edição. E aí eu vou clicar no Adjustment aqui, tá vendo? E aí eu venho aqui na opacidade, eu vou reduzir ele, tá vendo? Eu vou reduzir, vou trazer ele, deixar ele menos visível, ó, tá vendo? Tá muito agressivo as cores, eu quero só um bafinho, como eu disse, uma coisa bem leve. Ó, só pra gente perceber a diferença aqui, ó. Invisível, visível, tá vendo? Como eu trago um pouquinho mais de cor sem ser agressivo. Eu não gostei desse take, esse take tá muito escuro. A gente vai mexer nele especificamente lá. Tá? Esse aqui também, então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu volto lá para a página de cor. Vou nesse aqui, ó. Trago para o meio, agulha para o meio do take. Vou tirar as sombras também. Quero trazer um pouquinho mais de vida. Tá legal esse aqui. Esse aqui tá com sombrinha ainda. Eu seleciono ele. Vou selecionar. Tira as sombras aqui também. Vou trazer um pouquinho mais de luzes, que é o Highlights. Ó, tá vendo a diferença? Como é que eu faço para ver a correção, né? Que eu fiz a diferença. Eu clico no Node aqui, eu dou um Ctrl D. Tá vendo? Ctrl D. E aí eu enxergo, ó, como a diferença que deu, hein? Mas aqui eu já estou vendo a aplicação tanto do ajuste que eu fiz e de da cor que eu apliquei, tá? Aqui já está bem claro, ó, bem aberto, tá vendo? Não tem que mexer aqui não. Esse aqui, ele está um pouquinho escuro, eu vou tirar um pouquinho dessas sombras. Não muito, se eu tirar muito, ó, ele vai deixar muito claro, mas também vai trazer cor, vai tirar contraste. Lembra, é pouquinho, é um bafinho. Então, só de levinho, ó. Só de levinho. Tirei as sombras, beleza. Vamos ver esse take aqui, como é que tá. Beleza? Esse aqui também. Tá, eu não gosto dessas sombras aqui no meio, né? Eu vou tirar um pouquinho. Vocês viram que eu não gosto de sombra, né? Mas olha a diferença que faz, ó. Olha como ele traz o... Eu não vou falar que isso, toda a captação você vai fazer isso. Depende muito da captação, do dia. Por que ele tem muita sombra? Por causa que tá muito sol, entendeu? Tem muito sol. Então ele vai trazer muitas sombras na região aqui, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes não tem tanta sombra assim. Às vezes o sol tá batendo direto aqui. Desse lado aqui tá incidindo direto na fachada. E aí a gente não precisa mexer tanto em sombra, entendeu? Mas é isso. Bom, pessoal, esse aqui foi um tapinha bem básico de como a gente pode mexer em algumas coisas na parte de cor no DaVinci, tá? Mas mais uma vez, como eu disse para vocês, isso depende. Eu só passei uma parte da ferramenta, né? Vocês têm que praticar e ver o que fica melhor. Um detalhe muito importante, ter um monitor bom, tá? Uma coisa que a gente sempre aconselha a fazer é você exporta e vê no celular, porque o ideal é você ter um monitor calibrado para você ter uma fidelidade de cor, né, e ver aproximado o que está acontecendo. Então sempre ver a fidelidade de cor daquilo que você está trabalhando, tá? Existem monitores hoje com a tecnologia IPS que são os mais próximos que a galera usa para fotografia, para ajustar fotografia, para mexer com as lances de cor. Não são os profissionais ainda, que os profissionais você vai começar a brincar com 6.000 só no monitor, tá? Aí a gente vai brincar para 20, 40 e aí vai, só no monitor, tá? Mas como a gente não vai ser um especialista na colorimetria, a gente vai fazer ajustes básicos. Isso aqui pra gente já resolve, beleza? Dessa parte de cor agora é isso. E na próxima aula a gente já vai para a parte do export, beleza? A gente vai
fazer a versão horizontal e vertical e fazer o export. Beleza?